Malaquias 4 fala o seguinte: quem que é Malaquias? Aonde está Malaquias? Malaquias, o último livro do Primeiro Testamento. Para de chamar de velho, que alguém escreveu o velho lá, você pensa que é velho, não serve para mais nada, só o novo que serve. Não é verdade. O próprio Deus escreveu isso aqui através de homens, mandou escrever, então isso vale. Algumas coisas não precisam mais. Você não precisa mais derramar sangue para pagar os seus pecados. Quantas rolinhas seriam necessárias para pagar os seus pecados? De hoje só, vai. Uma boiada hoje daria? Não teríamos carne, né? Na nação. Malaquias, o último livro do Primeiro Testamento. A Bíblia que Jesus carregava parava em Malaquias. A Bíblia que os discípulos usavam parava em Malaquias. Aí Malaquias, os últimos 2 versículos, diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, o Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Deus está dizendo através do profeta, antes do grande e terrível, o grande e terrível dia do Senhor, é a segunda volta, é o final da odisseia humana na terra. Acabou, vamos embora para novos céus e nova terra. Antes desse dia vai vir Elias, e o que Elias faz? Vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, senão vai haver maldição. Agora, como é que a Bíblia que os discípulos carregavam, escrita por um Deus de amor, termina com maldição? Não pode. Você, quando mandava cartinha para sua namorada, você mandava: ai, nós vamos quebrar a canela um do outro, você vai para o inferno? Não! Beijinho, abraço, saudades. O final de um livro, o que está escrito? Viveram felizes para sempre. A carta do Deus de amor termina a maldição. Não bate. Por que maldição? Se não houver essa restauração da família. Logo, pai, você é uma peça fundamental, essencial no cumprimento dessa profecia. Porque para haver restauração da família, o seu coração precisa estar restaurado, o meu coração precisa estar restaurado. Precisamos estar voltados para Deus de coração íntegro, não balançado, não como falou Elias, né? Até quando titubeareis entre 2 deuses? O nosso Deus é um só. Não pode ser o capitalismo, muito menos o socialismo, ou o capitalismo, se você quiser piorar. Não pode ser isso, não pode ser status, bens, um monte de coisas que estamos atrás hoje. Seguidores, né? Todo mundo atrás de seguidores. Jesus estava tão preocupado com os seguidores que ele mandou embora. Mandou os próprios 12. Quando ele falou de comer a carne, uns foram embora, ele virou para vocês: também não querem ir embora, não? A quem iremos? Só o Senhor tem as palavras. Então, voltando, você, lindão do meu coração, você e eu precisamos trabalhar para que essa última profecia, que ela se concretize. Parte dela já foi realizada. Mês passado eu estava sentado com o pastor Eibe, uma vez por mês eu bato um papo com ele, pastor Eibe Uber. E aí eu falando, ele leu, deixa eu fazer uma propaganda. Eu escrevi um livro ano passado chamado Coragem, Seja Homem. Um chamado ao resgate da hombridade. Pastor Eibe leu esse livro e ele me mandou uma mensagem muito emocionada do quanto esse livro tocou no coração dele. E aí a gente falando sobre o livro, falando de Malaquias, ele falou: então, tem profecias que ela é para épocas diferentes. Ela cumpre partes e depois tem pedaços ainda a serem finalizadas. Essa parte de Malaquias é uma delas. Tanto que, lá em Mateus 17, tem uma conversa dos discípulos com Jesus, que eles perguntam, 17:10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles estão falando de Malaquias. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará quantas coisas? Todas as coisas. Quarta heresia da noite:
Restauração da família é restaurar todas as coisas. Tanto simples quanto parece. Lá em Malaquias 4 está falando da restauração da família. Aqui em Mateus 17 os discípulos perguntam aos escribas, que é o STF, gospel, estão falando que precisa de Elias vir primeiro, mas o Senhor já está aqui, que história que é essa? Elias virá. Aí no próximo versículo ele fala, ele já veio. Então a profecia, ela tem 2 momentos, ou não sei quantos momentos a serem cumpridos. A questão é, precisamos restaurar famílias antes da volta de Jesus. No meu braço eu não consigo. O Espírito Santo faz isso, mas eu tenho que dar liberdade. Ou eu cuido, ou eu deixo que Ele venha transformar. Só que para Ele transformar eu preciso preparar algo. Não é, se Deus quiser Ele faz, eu vou ficar sentado no sofá gritando vai Corinthians e dá tudo certo. Não dá. Não dá. Nós precisamos abrir espaço para que Jesus cure a nossa casa. Ô lindão, você está me entendendo? Que de acordo com Malaquias 4, é profético trabalharmos na restauração da família? Ok, fica lá na praça gritando que Jesus vai voltar e está todo mundo indo para o inferno. Continue. Mais do que isso, trabalhe na restauração da sua casa. E aí seja atrevido, trabalhe na restauração de outras casas. Porque nós não somos completos. Eu preciso do pastor André, preciso do Rodrigo, preciso de cada um me ajudando, porque eu não tenho tudo. Eu posso ter a coragem, eu posso ter a disposição, a responsabilidade, mas eu preciso de outras entradas na minha vida e na vida dos meus filhos. Senão serão filhos criados sem tomar sol, crescem anêmicos. Deuteronômio 6 tem uma historinha muito boa, vamos abrir lá, por favor. Abrir lá, não pegou bem, né? Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, tu as escreverás nos umbrais da tua casa e na porta. Que hora que é para falar sobre os preceitos de Deus com os filhos? Toda hora. Toda hora. Ao deitar, ao levantar, indo pelo caminho. Não bastando isso, coloca na mão. Não bastando, coloca entre os olhos. Por isso que os judeus amarram aquela Bíbliazinha de um jeito na mão, amarra na testa e fica lá, no muro, porque está aqui. Eu acho que não resolve, né? Eu acho que não entra. Eles estão seguindo a risca, mas não passa por osmose. Eu estudei química e não dá certo não. Não entra na cabeça. Porque se entrasse era muito fácil, né? Em vez de andar com boné, anda com a Bíblia aberta na cabeça, daqui a uns dias eu estou santo. Mas o que era para fazer? Para inculcar. Como é que inculca? Inculca. Tinha um equipamento, parecendo uma talhadeirazinha, um negócio, como escrever na pedra, não sai mais. Você vai inculcar isso na vida do seu filho. Inculcar o quê? Essas palavras que eu te ordeno. Quais palavras? Pode ser toda a lei de Moisés, ou, se você é mais econômico como eu, pode ser o único versículo, que é o versículo 5, porque o próprio Jesus resumiu o Primeiro Testamento nesse versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. É isso que é para você inculcar. Ele diz, essas palavras estarão no teu coração. Daí é uma palavra que eu inventei na Bíblia. Entendeu, Paulinho? Daí tu as inculcarás. Porque se não estiver aqui, como é que eu vou inculcar? Quem aqui torce para um time de futebol que foi o pai que ensinou? Pode levantar a mão. É vergonhoso, mas paciência, né? Sabe por que ele ensinou você a torcer para um time? Porque é o que estava no coração dele.
Porque se no coração dele estivesse amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele não ia te ensinar a gritar vai Corinthians, nem o Flamengo, turma de urubu, pensou? Hoje a gente está dando risada, né, que a turma está andando que nem cachorro no shopping, né? Mas isso já começou lá atrás, né? Ou é porco, ou é bambi, ou é gavião, ou é peixe, ou é urubu, galo, um monte de animal. Tem cavalo? Não, né? Algum time quer cavalo? Tem? Não, né? Bambi tem, né? Porque isso já estava no coração de alguém, foi passado para o seu coração. Então a minha dica para você, para começar a mudar a sua vida, ligue para o seu pai hoje, se ele ainda está vivo. Se estiver vivo, pode acordá-lo, a qualquer momento. Ô pai, o senhor me ensinou a torcer para aquele time ruim lá. Eu perdoo o senhor. Está perdoado, pai, não vou levar isso para o túmulo, não. Segue a sua vida em paz. E eu estou pedindo para Deus não imputar esse pecado ao senhor, porque o senhor não sabia o que fazia. Nossa, essa foi boa. E se você passou essa maldição para o seu filho, hoje, não amanhã, filho, acorda, papai quer conversar com você. Ô filho, papai ensinou você a gritar o time, o nome de um time, mas é porque o papai estava deslizando em algumas coisas. Mas o meu coração, filho, vai ser só para Jesus. E eu queria que o seu também fosse só para Jesus. Pega aquela camisa lá que eu te dei do time e vamos pôr fogo nela hoje. Ninguém? Tá vendo? Eu falo, é muita pregação e pouca ação. Como é que vai resolver, cara, para o seu filho amar a Jesus de coração íntegro? Porque se você ensina ele a amar o time de futebol, e ele mais se empolga com o time do que com Deus, ele tem que se empolgar mais com a melancia, um cacho de uva, uma minhoca, o pôr do sol, do que com o time. E tem que se empolgar mais com Deus do que com a minhoca, do que com o pôr do sol, do que com a melancia. Mas é porque o meu coração não é totalmente dele. Espírito de Jezabel, eu cuido de mim, dos meus prazeres, das minhas coisas. Porque o diabo falou para Eva, não é bem assim, porque você vai ganhar conhecimento. Ah, é? Eu vou me satisfazer. E comeu. Aliás, o baiano fala que o fruto de Eva, né, porque está escrito ela tomou e comeu o fruto, ele fala que é um coco baiano, né? Porque é o único que dá para você tomar e comer. Não sei. Tomou e comeu. Lindão. Nós precisamos de uma geração nova, de pessoas íntegras para Deus. Essa geração de pessoas novas para Deus, isso não vai começar num sistema religioso. Isso vai começar com homens transformados. Homens que o coração sejam dele, não do carro, não do time, não do emprego, não do paletó novo, não de status, não de privilégios, mas de Deus. Os olhos do Senhor estão procurando. Com quem eu posso contar? Quem poderá? Eu tenho um amigo que prega que quando Deus viu Noé, ele falou, opa, agora a gente pode fazer a arca. Quando Deus viu Abraão, ele falou, opa, agora podemos começar um povo. Quando Deus viu Davi, ele falou, a adoração será restaurada. O que Deus está procurando hoje? Homens que ganhem mais dinheiro? Homens que tenham o carro mais bonito? Homens que têm um músculo bem definido por conta da academia? Homens que têm prestígio? Homens que têm 1 milhão de seguidores nas redes? Ou ele está procurando homens que tenham o coração totalmente íntegro? Queridão, para esse coração ser íntegro, para a sua família ser de Deus, isso começa dentro da sua casa. A igreja ajuda, a igreja orienta, a igreja prega, a igreja exorta, mas é lá dentro. Você não consegue, nem eu consigo, ser melhor crente aqui do que sou em casa. Porque se tentar, é só hipocrisia. Aí é escriba mesmo, aí é STF, né? Fala o negócio, mas faz outra.
Desde aquela época o STF já era assim, né? Imagine. Lindão, seu coração precisa ser dele. Você que é pai, você não tem outra responsabilidade maior. 3 João, versículo 4 diz: não tenho maior alegria do que essa. Outro dia meu filho estava pregando e ele tem a Bíblia quase toda decorada, e ele fica citando, e ele fala, citar não resolve, né? Tem que ler, senão você pensa que eu estou inventando. Então eu vou ler para você também, gostei. 3 João, versículo 4 diz: não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ô queridão, sem condenação, mas alguns pais aqui não podem recitar esse versículo, porque o filho não anda na verdade. Não é se ele vem ou não na igreja, é se o coração dele é de Deus, porque às vezes pode vir na igreja, mas vem só para fazer bagunça, ver as menininhas, ou só para tocar guitarra. Aliás, parabéns para o guitarrista aí, que show, hein? Às vezes ele vem só para um negócio ou outro, mas o coração dele não é de Deus, ele não anda na verdade. Às vezes seu filho não anda na verdade, você pode se condenar, pensando que você tem culpa, talvez tenha, mas talvez você se converteu ano passado, há 5 anos, menino, não estou culpando. Mas às vezes você já estava na igreja quando ele nasceu, hoje ele já tem 20 anos e não anda na verdade. E você olha para você com uma certa culpa, uma certa condenação, e você fala, eu sei onde começou, foi quando eu aceitei aquela promoção, e aí eu mudei lá para Pindamonhangaba, ficava fora de casa. Hoje moramos num condomínio, e nada disso é pecado. Mas eu queria te fazer uma pergunta, você daria essa casa do seu condomínio para o seu filho voltar a andar na verdade? Você daria, não daria? Você daria seu carro, você daria até a perna direita para esse menino voltar para Deus. Agora, se você faria todo esse sacrifício, para você que ainda não está, o filho ainda está aí, no seu braço, na sua casa, trabalhe para que isso seja verdade. Porque se ele está falando, essa é a minha maior alegria, o inverso deve ser a maior tristeza. E muita gente boa perdeu a família de tanto trabalhar na casa de Deus, pensando que era zelo, era isso que tinha que fazer. Mas a própria Bíblia fala, como é que você quer cuidar da casa de Deus, sendo que você não cuida bem da sua casa? Então, na teologia de Paulo, desculpa, ele cita acho que 18 ou 19 características do obreiro, do presbítero. Todas elas em casa. Entendeu? Não é se o cara sabe da piruleta no palco, no púlpito, é se ele cuida bem da sua casa. Tem uma característica que ele diz apto a ensinar. Pode ser em casa, como pode ser na igreja, mas o resto tudo é em casa. Ou seja, é na sua casa que conta. Você é um grande homem, é na sua casa. Está comigo, lindão? Se tivermos, quantos homens temos hoje aqui, Rodrigo? 200? 250 homens quase temos. Se restaurarmos as nossas 250 casas, nós vamos mudar a nossa nação. A minha casa não é perfeita. Eu estou falando um monte de historinha bonita aqui para você ficar impressionado, mas é grande coisa. Viu? Um homem posicionado, nação restaurada. Isso não será feito através de governo. Pode ser esse governo ruim, pode vir um outro pior, não será através de leis, não tem uma lei que Brasília vai inventar daqui para frente que vai melhorar a família, só piora. Só tem uma instituição que é a igreja que trabalha em prol da família, mas a igreja não consegue consertar a sua família. Você consegue. Por quê? Seu coração restaurado. Estão olhando para mim de cara feia, acho que meu tempo já acabou. Eu separei os versículos aqui para ler, eu vou ler outro dia para você. Eu queria que você saísse daqui desafiado a ter uma família diferente. Deixa eu só fazer uma oração para você antes da gente ir embora. Fica de pé para pensar que está acabando.
Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ajuntamento, obrigado por esses homens valorosos. Pai, que em nome de Jesus a Tua graça continue, Senhor, alcançando as nossas casas. Pai, eu oro pelo coração dos meus irmãos, que cada um deles, Senhor, que cada um deles seja impactado pelo Teu Espírito Santo e que voltem, Senhor, voltem a se reposicionarem como homens fortes, como homens, Senhor, que estão desejosos de ter uma família 100% voltado para o Senhor. Pai, que os nossos corações, o meu coração, o coração dos meus irmãos, sejam íntegros para com o Senhor. Deus, nós não devemos e não podemos ficar nesses dias de hoje titubeando entre dois reinos. Só Teu é o reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem que aqui está. Pai, que a Tua graça cresça e floresça, Senhor, em nome de Jesus, em cada coração, em cada casa. Que Deus te abençoe, queridão.